Para este primeiro domingo após o Natal, 29 de dezembro de 2024, o último deste ano, a indicação é a leitura e reflexão do Evangelho de São João da Comunidade Joanina, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18. Deem pause aqui para ler este Evangelho e se familiarizarem com o seu texto base para a nossa reflexão deste domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se amam. Baseio-me como centro desse trecho do Evangelho no versículo 14, que diz: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este evangelho produzido pela comunidade de São João, pelas mulheres da comunidade, pelos judeus e judias convertidos à fé em Jesus, pelos gregos e gregas que integravam a comunidade e demais setores da população onde se situava esta comunidade joanina importante. E esta comunidade viveu tensões extremamente fortes, para não nos referirmos a verdadeiras guerras internas na comunidade em torno de pontos que o Evangelho aqui produzido, aqui escrito, aqui publicado, procura resolver. E a solução se encontra na compreensão de que Jesus é o Verbo, é a palavra que se fez carne e habitou no meio da humanidade. E a primeira coisa que essa comunidade aprendeu é que essa palavra que se fez carne e habitou entre nós, libertou a humanidade toda, e não somente esta comunidade, da opressão e tutela da lei divisionista, que fazia de seus adeptos, seguidores do judaísmo, do templo de Jerusalém e das sinagogas que se espalhavam pelo mundo, mais importantes do que os outros, porque eles tinham à sua disposição a lei, que, como dirá São Paulo mais tarde, ou os seus discípulos, na carta aos Gálatas, que a lei tinha sido a nossa tutela, o nosso aio a nos conduzir, mas que agora foi substituída pela palavra que se fez carne. Se Moisés, diz aqui em São João, se Moisés serviu de intermediário para que Deus desse à humanidade a lei, agora a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo, que superou esta tutela e esta opressão. E a letra B, que foi vivida pela comunidade joanina, é a de libertar João Batista da arrogância de ser Messias. Vimos no domingo passado que Lucas já apontava para esse princípio, de que o povo se encantou tanto, principalmente os judeus, com João o Batista, que pensava ser ele o Messias. Aqui João desfaz este engano
e diz, através do próprio João o Batista: este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. Esta palavra que se faz carne já precedia na eternidade João o Batista, portanto, ele não poderia ser o Messias e detentor da arrogância deste postulado. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, Jesus, que é a palavra habitante entre nós. Letra C. A comunidade joanina superou a crença grega de que o mundo foi criado por um demiurgo. Demiurgo, que é uma espécie de Deus auxiliar, Deus tirado do panteísmo diabólico, do diablós, das divindades, das várias divindades gregas, para criar o mundo, e que se tornaria o Logos divino, portador da palavra criada. Jesus, de acordo com a comunidade joanina e de acordo com esse ensino cristão, nos mostra que não há Logos divino, não há demiurgo, não há um co-criador, mas ele participou da feitura de todas as coisas que se deram. Se deu esta feitura, esta criação através dele. Nada do que existe teria sido feito sem ele. E a segunda coisa, vencidos essas três letras, A, B e C, é preciso aprender com as vivências da comunidade joanina frente às tensões a que me referi no início, tão internalizadas, mas trazidas de fora, tanto dos judeus e de sua arrogância, como ainda veremos, e dos gregos, que aprendeu essa comunidade que não se conhece a Deus nem pelo legalismo dominante, o legalismo opressor, o legalismo que passou a perder o seu sentido por ser usado para oprimir as viúvas, os órfãos, as mulheres, as crianças, os oprimidos e os estrangeiros. Este não é o caminho para se conhecer a Deus. E nem mesmo a gnose grega, o conhecimento filosófico ou a doutrina docetista que rachava e conflitava o Jesus feito carne e o Jesus, o Cristo Espírito. Não se conhece um Jesus dividido, mas aquele que é carne é o mesmo Cristo eterno. Não há divisão e não há como conhecer a Deus através da teoria filosófica, através da gnose, através do conhecimento abstrato. Não, João, na sua comunidade, ofereceu que só a fé é o caminho para se conhecer a Deus. Deus que em Jesus é carne, Deus que em Jesus habita não num trono distante, através do qual e a partir do qual ele chutou o mundo, mas habita entre nós como um de nós. Disse João a este respeito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome. Quem crê em Deus acolhe. Quem crê em Deus toma a humanidade de Jesus como a própria palavra criadora e libertadora, e curativa, e redentora, aqui presente e ativa entre nós. Isto tem consequências importantes e radicais que nós devemos radicalizar.
A primeira, radicalização da humanidade à luz de Jesus. Jesus se tornou a humanidade perfeita, ou como diria São Paulo, o varão perfeito. Jesus se tornou a humanidade plena. Ao seguirmos Jesus, de olhos fixos em Jesus, de fé aberta para acolher o projeto de Deus, haveremos de encontrar com a humanidade plena. Não uma figuração, não uma teatralização, não uma encenação, mas plena, no sentido de que, esta humanidade de Jesus supera a arrogância messianista que tentaram impor sobre João o Batista, tornando-o o Messias esperado. Tão reunificador ele foi, tão empolgante ele foi para as massas, para o povo e para o próprio judaísmo, que se tornaria enganosamente um falso Messias. Ainda bem que a comunidade de São João nos ensina a rejeitar esta arrogância do messianismo. Não há messianismo nem em João, nem na lei, nem no conhecimento filosófico, nem em nada, nem mesmo nos novos messias que sempre apareceram e reapareceram, que têm como finalidade principal desumanizar, pelo contrário, rebaixar a humanidade que Jesus veio construir entre nós, para nós e conosco, porque ele habita no meio de nós. Todos os messianismos se tornam arrogantes, se tornam autossuperiores, se tornam impositivos, se tornam eles a glória do universo. Na verdade, com Jesus nós nos libertamos desta arrogância, até mesmo se ela nos tentar, se ela nos instigar, se ela nos perseguir para seduzir, nós também a rejeitaremos pela fé no Deus que acolhemos e que se faz carne e que não permite que haja outro Messias. Somente Jesus é Messias. Como João, que se tornou testemunha, e aqui João enquadra o Batista ao chamá-lo de testemunha. Testemunha não é Messias. Testemunha não tem importância por abrir caminhos. Testemunha é aquela que encarna o antes, no depois e no agora, tornando Jesus presente nas suas palavras, na sua defesa de Jesus, na sua compreensão de Jesus e na sua fé como aquele que acolhe a Deus, que é Pai, extinguindo em nós a orfandade que nos joga abandonados sem esta humanidade plena. Não há nenhum messianismo, nada, nem pessoas, nem valores, nem teorias, nem ciência, nem mesmo religião. Nada é Messias. Somente Jesus é o Messias e desse messianato, somos testemunhas, como Jesus, o Batista, que ainda bem que disse que não era digno nem de desatar as suas sandálias. Assim é que somos testemunhas, e testemunha se desprende de tal modo de todas essas tentações, arrogâncias opressivas, desviantes da verdadeira humanidade, para se tornar empecilho. Disso nós nos livramos com o ensino recebido da comunidade joanina, que nos ensina que nem mesmo a intenção, muitas vezes convencional, institucionalista, movimentos apropriativos de Deus, acham-o como propriedade sua. Ostentam o orgulho falso, a vaidade
imbecil de se achar donos de Deus. Aqui a comunidade joanina nos desprende da tentação desse messianismo pés de barro. Ninguém é dono de Deus. Ninguém é dono da criação. Ninguém é dono de Jesus, porque ele se fez carne, se faz carne, habita entre nós. E esta radicalização, sim, deve ser tomada por nós, enxergarmos no Jesus histórico o próprio Cristo que encarna o Pai e se faz humano, sem dualismo, sem a diversão de que a humanidade de Jesus se presta para algumas coisas, mas para outras o que predomina é o Cristo espiritual. Não, o Cristo é o mesmo Jesus, ativo e presente na militância como a palavra que habita entre nós. E quarta radicalização que nós devemos ter como coordenada da percepção da humanidade de Jesus, que vem para também nos humanizar, libertar-nos do vazio, sobre o qual já mencionei, da orfandade. Somos filhos de Deus, pela graça de seu Filho unigênito, e não pela lei, não pelo fanatismo, nem mesmo pela idolatração da Sagrada Escritura, nem mesmo pela idolatração do altar ou do templo, nem mesmo pelo engrandecimento dos nossos clérigos e clérigas. Não, nós somos, na verdade, libertos da orfandade pela fé que acolhe a graça do Filho unigênito, que radicalmente se torna também nosso irmão no meio da humanidade. Entre tantos exibicionismos, entre farto narcisismo, entre grande egocentrismo, ego-idolatria, entre tanta propaganda de que nós é que temos Deus, nós é que temos a experiência com Jesus, nós é que abrimos os caminhos para, como pedágios para receber os donativos dos outros e assim aproximarmos as pessoas de Jesus. Nada disso. Nós o recebemos de graça, porque Ele é a graça, isto é a ação divina presente no meio da humanidade. Não nos cabe nem exaltarmos as riquezas, principalmente quando elas retiradas do mundo, que mais adiante vai ser chamado mundo muito amado por Deus, do mundo criatura, também feita por Jesus esta criatura. O mundo não deve ser objeto pensado como inesgotável, para cujas riquezas serem tiradas e levadas para as mãos de uma minoria de 1%, para uma minoria que desvia o sentido deste mundo criado e amado por Deus. Nem mesmo esta minoria, e nem mesmo o sistema que sustenta esta minoria, que é o capitalismo, deve ser idolatrado, porque ele desumaniza, ele subverte a humanidade de Jesus, e ele desqualifica aqueles a quem Jesus veio estender as mãos e levantar para que se tornassem filhos do mesmo seu Pai, filhos e irmãos dele, integrantes desta comunidade da graça, dessa comunidade curada e curativa, e não escravos e escravas de sistema tão desumano, tão brutal, tão cruel, tão violento com o ser humano, com os nossos irmãos, espécies diferentes, e com o nosso irmão planeta
tão agredido, tão abusado, tão esvaído, tão cansado, febril e prestes a morrer. Nada disso. Nós seguimos aquele que habitou entre nós e que integra este mundo. Não adotamos jamais o apocalipsismo, que aqueles que queriam João, o Messias, pensavam que ele deveria vir para destruir esse mundo, confundindo as coisas. Em vez de destruir o pecado da opressão, o pecado do uso da lei para oprimir e massacrar, o pecado do uso do culto do templo, que foi adotado como espaço de comércio e de exploração. Em vez de adotarmos a ideia de que devemos idolatrar isso ou aquilo, a confissão religiosa, a doutrina, o credo, o dogma, seja lá o que for, tudo isso jaz espatifado diante da humanidade que Jesus veio ser e nos mostrar como devemos ser esta humanidade entre nós mesmos, entre todos, como Jesus é a palavra que se faz humanidade para habitar entre nós, e não num futuro, deixando todo o presente para quem explora, para quem massacra, para quem desumaniza, para quem destrói tudo o que devemos ser, como Jesus demonstrou. Isto é para mim, meu irmão, minha irmã. Isto é para ti, minha irmã, meu irmão. Isto deve ser abraçado por nós, radicalizado por nós, tomar conta da nossa prática, da nossa luta, da nossa combatividade, da nossa militância na defesa do humano que muitas vezes é desumanizado em nossos irmãos e em nossas irmãs. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se ama.